Então, vou estar inserindo aqui o cabeçalho. Para isso, eu vou clicar aqui em formatar. Vou escolher, aliás, inserir, né? Inserir cabeçalho e rodapé. E eu vou escolher a opção cabeçalho, estilo padrão. Vocês podem perceber que o cursor foi aqui no início do texto. E eu vou estar digitando algumas informações só para testar mesmo como que funciona o cabeçalho. Vou escrever aqui teste de cabeçalho. Vou centralizar meu texto, né? Você pode estar digitando o texto que você achar conveniente. Ou também, no caso, negritar a fonte, colocar no formato sublinhado, ou mudar essa fonte para outro tipo de fonte para ficar bem assim diferente, né? Só para vocês perceberem como que funciona o cabeçalho. Vou escolher uma fonte aqui, essa fonte aqui é Lucida, e vou estar aumentando ela um pouquinho, né? Aí vocês podem perceber que eu alterei. Ou, por exemplo, mudar a cor de fonte, né? Vamos colocar uma cor mais destacada, uma cor azul, por exemplo, né? Isso, legal. E também vou colocar um destaque aqui na cor de realce, como se fosse um marcador, né? Vai ficar bem interessante. Vou mudar a cor agora, vamos colocar um verde para ficar bem legal. Pronto. Então fiz um teste aqui, né? No primeiro cabeçalho. Eu posso também, se eu quiser, inserir uma imagem, né? Para isso, vamos lá no botão inserir. Vamos agora através aqui, vamos usar o atalho aqui na barra de tarefas, inserir figura, né? Então vou escolher uma figura aqui. Só um minutinho antes de eu inserir a figura. É interessante que você colocar o cursor aonde você quer que saia essa figura, né? Então, onde o cursor está piscando, a figura será inserida, né? Então vamos deixar ela aqui no início, né? E clicar lá para a gente estar inserindo essa figura, essa imagem. Vou procurar uma imagem aqui do arquivo, né? Vamos supor que eu queira, sei lá, colocar esses computadorzinhos aqui, né? Um exemplo, né? E clicar aqui em inserir, abrir, né? Clico em cima da imagem que eu desejo e vou clicar aqui no botão abrir. Né? Às vezes é normal acontecer isso, né? A sua imagem ela sai para fora. Então, para isso, você tem que reduzir aqui nos pontinhos, diminuir o tamanho da imagem e arrastar quando o cursor se transformar naquela seta de 4 pontos e colocar no local que você deseja. Né? E sempre manter o desenho, a imagem, sempre dentro do cabeçalho, porque senão não irá funcionar. Né? Lembrando que o cabeçalho ele aparece aqui essa linha divisória, né? Tudo que aparecer dessa linha para cima será mostrado no cabeçalho do documento, né? Legal. E agora a gente vai ver, né, que essas informações elas vão ser repetidas em várias páginas do nosso documento. Então eu criei em cima e aqui embaixo também será mostrado é, o meu cabeçalho, né? Se eu apertar um Enter aqui, né, no final do texto e pressionando mais uma vez, até vamos descer um pouquinho mais. Então, aumentei o número de páginas, né, do meu texto. E aqui embaixo também, na próxima página, apareceu novamente o cabeçalho. Então, isso é muito importante. É muito utilizado em empresas que às vezes desejam criar uma logomarca nos seus produtos, né? É, aliás, nos seus documentos, né? Uma logomarca personalizada com os dados da empresa, endereço, telefone. Então, às vezes, ela deseja que esses documentos, que em cada página desses documentos venha essa logomarca. E será necessário apenas criar uma única vez. E todas as páginas do documento serão repetidas com essas informações. Então, se eu quiser também, eu posso inserir número de páginas, né? Só eu clicar aqui no inserir,
Aí eu venho aqui na opção número da página, né, e coloco aqui, defino o número de página, mas eu vou estar mostrando somente isso, né, só para você entender como funciona o cabeçalho. O rodapé eu não vou estar fazendo, mas é a mesma coisa, né, só que às vezes tem algumas informações aqui embaixo, né. Se para a gente inserir o rodapé é a mesma coisa, né, inserir, aí no caso, cabeçalho e rodapé novamente, agora eu vou em rodapé, estilo padrão, né. E vocês podem perceber que o cursor do mouse ele foi aqui para baixo. Da mesma forma, né, eu posso, por exemplo, sei lá, passar um tracinho aqui, né, se eu quiser, né, vamos supor que eu queira que, às vezes a gente vê muito documento, né, dessa forma, que vem uns traços, você pode negritar esse traço, colocar em negrito, mudar a cor do tom realce, por exemplo, né, e legal, né? Então cliquei fora e será também repetido em todas as páginas do meu documento, certo? Então a diferença entre o cabeçalho, que o cabeçalho ele vem no início do texto com algumas informações e o rodapé ele vem sempre no final de cada página, certo? E se eu desejar também colocar o número de página aqui embaixo, né? Por exemplo, vamos supor que vamos inserir aqui o número de página, só um minuto, vamos voltar aqui, está certo, né? Inserir o número da página, por exemplo, né? E clicar fora, aqui apareceu o número, né? Minha página será automaticamente numerada. Número 3, vocês podem perceber. À medida que o documento vai crescendo e você vai digitando dados, essas páginas serão aumentadas automaticamente, né? Então é interessante esse recurso, certo? Então isso é a função do cabeçalho e do rodapé. Vou agora falar de um recurso muito interessante, que é a ortografia e gramática. Às vezes, a digitação do documento às vezes é tanto texto que a gente digita e corre-se o risco da gente digitar palavras erradas, né? Então é normal essas, às vezes, algumas palavras estar no formato ondulado. Então isso significa que elas podem estar erradas, mas não significa que todas elas estejam digitadas erradas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então a gente vai ver um recurso bem rápido, né? Se eu clicar com o botão direito sobre cada palavra, botão direito do mouse, ele vai me sugerir, né, algumas palavras. Mas existe uma forma que eu, no meu ponto de vista, eu acho melhor, porque dependendo do tamanho do texto, né, se você for por palavra, com o botão direito, você vai ter muito mais trabalho, né? E aqui do lado temos as sugestões das palavras, que às vezes podem estar erradas. Mas nem sempre quer dizer que todas as palavras estejam erradas. Por exemplo, essa palavra desktop ela está corretamente, mas às vezes o editor ele não aceitou, ele não tem essa palavra no dicionário, né? Então, muitas das vezes a gente podemos, no caso aqui, escolher aqui a opção adicionar ao dicionário, né? Então, se eu cliquei, aí ele parou de sublinhar a palavra. Então, uma das formas mais melhores que eu acho é a gente vir aqui nesse ícone, né, verificar a ortografia e gramática, ou então você pressionar a tecla F7 do teclado, né, conforme lá no ícone está mostrando, né? Também se eu apertar a tecla F7 também vou verificar a ortografia e a gramática. Ou então eu clicar aqui em ferramentas e selecionar a opção ortografia e gramática. Aí ele vai abrir uma janelinha, né, com com as correções e as sugestões aqui das palavras. Tablet, por exemplo, ele diz que o tablet está errado, né? Mas será que está mesmo? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Tablet não está errado, né? Porque às vezes é uma palavra em inglês e o corretor e o próprio editor não aceitou. Então nesse caso eu posso estar clicando aqui em adicionar ao dicionário, né? Porque ela está correta. Adicionar ao dicionário. A próxima, o smartphone também está correto, né? Então clico novamente em adicionar ao dicionário. Apareceu a próxima. Agora temas, né? Então às vezes é um espaçamento, né? Alguma coisa que ele me deu uma sugestão, né? De como seria. Então vamos aceitar essa sugestão dele e
e corrigir, clicar aqui no botão corrigir. CDs, né? Às vezes, né, a sugestão que ele dá é para colocar a palavra, as duas primeiras letras em maiúsculo e a segunda em minúsculo, né? Às vezes é normal a gente fazer isso, né? Quando a gente está digitando termos com siglas, né? Então, vamos também corrigir. Antivírus. Aqui, ele deu um hífen, né? Separando o anti e o vírus. Às vezes, isso é normal. Às vezes, na verdade, o correto é não ter o hífen, né? Então, quer dizer que a palavra está digitada errada. Então, vamos aceitar e clicar em corrigir. Outra aqui, né? Às vezes, do meu ponto de vista, não está errado. Então, a gente vai adicionar ao dicionário. Certo? Bom, eu não vou corrigir todas as palavras, porque senão a videoaula vai ficar muito extensa, mas deu para vocês perceberem, né, que a gente pode estar verificando a ortografia e a gramática através dessa funcionalidade. Então, se eu quiser ir até o final, é só eu aceitando aqui e as palavras irão não aparecer mais com aqueles grifes, tá? Com aquelas ondulações ou vermelha. Geralmente, quando é vermelha, às vezes a palavra está errada. Quando é azul, às vezes não está sendo aceita pelo dicionário do editor. Então, eu vou fechar, né, para a gente estar finalizando essa parte. Mas você pode ir até o final da correção do seu documento, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como a gente visualiza a impressão de documento e podemos também imprimir esse documento, né? Então, para isso, com o meu documento criado, eu vou clicar aqui no menu Arquivo, vou clicar aqui na opção Visualizar impressão e será mostrado como vai ser impresso o meu documento, caso eu tenha uma impressora. Então, é muito interessante, você tem uma visualização melhor, né, do seu documento, né? E que interessante. Então, o documento será impresso dessa forma, né? Se eu quiser fechar a visualização, eu vou clicar aqui em fechar, é só clicar nesse botão, fechar a visualização, e eu volto do jeito que estava corretamente, que estava anteriormente. Caso eu queira imprimir meu documento, eu vou clicar aqui em arquivo, no menu arquivo, e selecionar a opção imprimir, né? Então nessa opção aqui, se o caso você tiver uma impressora na sua casa, você pode estar fazendo o teste, né? Aparece a marca da impressora, geralmente disponível, e é só você pressionar aqui o botão OK. Aqui eu posso definir a quantidade de cópias, né? Neste local, aumentando aqui. Se eu quero 10 cópias, por exemplo, é só aumentar aqui nessas setinhas, para cima e para baixo. E é isso mais. Então eu vou cancelar, porque eu não vou imprimir meu documento. Se você quiser imprimir, é só pressionar o botão OK, certo? Então, foi isso, né? Espero que vocês tenham dado para vocês aprender, né? Vocês tenham aprendido um pouco, né, sobre os recursos e as funcionalidades deste aplicativo, que é muito rico, muito importante, né? Então eu passei aqui as principais ferramentas que podemos aplicar no nosso editor. Muito obrigado, espero que tenham gostado e até mais.